Amém, queridos? Que bom que você veio, que bom que você está aqui mais uma vez. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da maneira que entrou, vai sair daqui com certeza com algo de Deus no seu coração. Nós já temos louvado, nós já temos cantado, temos adorado a Deus. E eu creio que Deus tem recebido do céu a nossa adoração. Então eu espero que você fique aqui, porque hoje o culto ele é para ser um pouco mais rápido por causa da ceia. É um culto litúrgico, mas não diferente de todos os cultos, né? Um culto todo especial ao nosso Deus. Irmãos, essa semana eu estive pregando uma das nossas igrejas aqui em Santa Bárbara do Oeste, na quinta-feira. Você já estava lá, né? Quinta-feira estive pregando ali em Santa Bárbara e eu trouxe uma palavra para aquela igreja na quinta-feira e essa palavra me incomodou muito ainda essa semana. Eu até tinha preparado um outro sermão para trazer para os irmãos, mas eu vou ter que falar sobre o que Deus tem tocado no meu coração e eu quero dar continuidade que eu comecei lá em Santa Bárbara. Então só a irmã ali que estava lá, que ela vai saber do assunto, mas o resto o Senhor vai esclarecer para você aqui essa noite. Amém? Romanos capítulo 13, versículo 11, nós vamos ler sobre esse tema. Diz assim a palavra: e isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vamos lá novamente. E isto fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós nos tornamos, diz a palavra, crentes, em algumas traduções. Amém? Eu quero falar sobre o sono da igreja. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, mais precisamente no versículo 5, diz: e demorando o esposo, caíram no sono e adormeceram. Na quinta-feira, como eu disse, estive pregando em nossa igreja de Santa Bárbara do Oeste sobre esse tema, o sono da igreja. E hoje eu quero manter esse tema pela necessidade, pela urgência que esse assunto se faz presente nos dias de hoje. O sono para o ser humano é uma das grandes bênçãos que Deus nos concedeu, algo saudável. Estudos sobre o sono demonstram que o sono é necessário para a restauração, não só física, mas também mental. Existe, pelos estudiosos, as fases do sono. Foi os ingleses que fizeram esse estudo, deram o nome de NREM para o sono. Ele tem 4 fases. O sono NREM tem a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. A fase 1 é essa dormência que a gente começa quando a gente pega no sono, que você não está nem acordado, nem dormindo, ainda você está ainda cochilando. Aí o sono vai se, conforme vai passando a fase, isso se dá, eles fizeram pelos olhos, né, pelas pupilas. E na segunda fase ele vai aumentando na terceira fase se torna um sono profundo. E na quarta fase ele se torna um sono profundo prolongado. É nessa fase que quase dificilmente acordar alguém quando a pessoa está no sono profundo. Mas vamos deixar de lado o sono no sentido físico e falar hoje sobre o sono espiritual. Se fisicamente falando do sono é uma dádiva de Deus, espiritualmente falando do sono é algo tremendamente maléfico para a nossa vida espiritual. O sono tem dominado a vida de muitos crentes nesses últimos dias. Por isso muitos estão vivendo uma vida de derrotas e uma vida de fracasso. O sono é algo que é inerente na vida da igreja. E por que acontece o sono? Por que o sono espiritual ele acontece? O tempo e a demora tem feito com que a igreja
entre nesse estágio de sono. Quanto tempo que você ouve falar assim que Jesus vai voltar? Eu, por exemplo, estou no Evangelho há mais de, sei lá, muitos anos. Quero denunciar nada aqui. Mas faz tempo que eu ouço falar que Jesus vai voltar, que o tempo vai acabar. E talvez meu pai, que está aqui, ele se lembre mais ainda, no tempo dele, da sua juventude. Talvez o irmão Nelson, que também lembre um pouquinho. Outros irmãos aqui mais velhinhos que a gente tem que, pastor Selmi, esses outros aí que a gente tem que reverenciar, né? Não pode esquecer. Elias. Mas tem uns aí que é meio camuflado, mas também lembram muito tempo já que estão na igreja. E aí a gente pergunta, indo direto ao assunto, que tipo de sono a igreja hoje tem vivido? E eu separei aqui, vou falar de 7 sonos da igreja. Falei assim, eu preciso incrementar isso aqui, colocar 7 sonos da igreja. Já que eu preguei na quinta-feira, eu quero aumentar isso aqui. Quero aumentar esse caldo. Talvez não dê tempo de falar dos 7 sonos da igreja por causa do nosso tempo, por causa da nossa ceia, mas eu gostaria de falar. Em Provérbios 19:15, diz assim, em algumas traduções: a indolência faz cair em profundo sono, e o ocioso padecerá fome. A essa tradução aqui mais atual, ela fala assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Eu quero falar em primeiro lugar sobre o sono da indolência. O que seria o sono da indolência? Indolência: falta de disposição ou vontade de realizar algo, apatia, preguiça, inércia, adormecimento, indiferença, insensibilidade. Nós estamos vivendo um tempo de sono total da igreja. Uma igreja que está vivendo num estágio de sono que ela não está sentindo o que está acontecendo. Nós vemos hoje muita gente se dizendo crente, a Bíblia já alerta, já está na hora de nós despertarmos do sono, mas nós vemos muita gente hoje que está vivendo isso aqui que eu estou falando, uma indolência. Estão num momento de preguiça, que faz cair nesse sono. A Bíblia fala para nós despertarmos: desperta tu que dormes e levante dentre os mortos. Irmãos, nunca se viu tanta gente indisposta para servir a Deus. Nós estamos vivendo isso, é nítido isso. Você olha para uma igreja que está fria no sentido total da palavra. E aí você diz assim: mas por que essa igreja, que antes era uma igreja avivada, era uma igreja que buscava a Deus, era uma igreja que estava preocupada com a situação, era uma igreja que vivia totalmente voltada para as coisas de Deus, e por que essa igreja hoje, ela está vivendo dessa forma, de uma forma indolente, uma falta de disposição, uma falta de, precisa ficar, antigamente o pessoal fala assim: nossa, que alegria ir para a casa do Senhor. Hoje parece que é um peso ir para a casa do Senhor. Hoje tem gente que fala assim: não, um culto para mim tá bom, pastor, é muito maçante ficar indo em outros cultos. Eu vejo aí a igreja tem vários trabalhos, mas é muito maçante. Não é maçante, você está dormindo. Se você não sabe o mal que isso tem feito para a igreja. Enquanto a igreja está dormindo, existe milhares de demônios agindo na vida das pessoas. Enquanto a igreja está na sonolência, na preguiça, existe uma multidão de demônios agindo na vida das pessoas. E a igreja, nunca se viu tão necessário a igreja acordar, despertar para o que está acontecendo. Quantos que vocês estão vendo? Irmãos, nós estamos vendo hoje na situação do mundo, não podemos achar que é normal isso. Há um movimento do anticristo surgindo aí.
Será que a igreja não consegue despertar para isso? Há uma movimentação no mundo espiritual que a gente precisa analisar. Essas ideias que estão vindo nos nossos dias, de deixar o homem fraco, os homens do ocidente hoje são homens fracos. Se estourar uma guerra hoje, irmãos, esse pessoal que vier de lá esses guerreiros que são tudo maluco lá, que soltam bomba, eles detonam, porque não tem homens mais no ocidente, não tem. Não tem, sabe por quê? Porque o diabo, os demônios têm trabalhado para que a família seja destruída, para que os homens deixem de ser homens. E essa cultura vem se... Será que nós não estamos vendo o que está acontecendo? Será que a igreja não está percebendo o que está acontecendo? A igreja que era para ser guardiã dos preceitos, daquilo que Deus estabeleceu. Mas a igreja hoje está totalmente misturada. E é interessante, irmãos, eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui, porque Deus quer falar com você. Porque o diabo quer roubar a sua atenção. Escutou muita água, hoje está muito seco o negócio. Sabe, eu vejo... Sabe quando você está falando, eu não sei se alguém já passou por esse momento de dormência. Alguém está falando, você não está nem ouvindo. Está tão longe. Sabe aquela voz longe? Parece que o pastor está falando, mas está longe. Pastor, eu não estou conseguindo ouvir sua voz. Eu não estou entendendo o que você está falando. Isso é um problema. Isso é um estágio que você está vivendo, como igreja. Vivendo um sono da indolência. Um sono que a Bíblia fala que essa indolência, ela vai te levar a um sono profundo. Meu irmão, hoje eu surjo aqui como uma voz do Espírito Santo para te trazer aqui essa noite, para falar: meu amigo, meu irmão, está na hora de você despertar do sono. Talvez você está vivendo essa preguiça de falar assim: eu não quero mais orar, eu não quero mais frequentar a escola bíblica, eu não quero mais, e você não entende porque essa frieza. Antigamente você fazia questão de estar presente, você era um dos primeiros, e aí vem com aquele papo: era o meu primeiro amor. Não, você se deixou levar pela indolência, e está indo, meu irmão, presta atenção. Eu venho como uma voz de Deus aqui para você essa noite, para dizer a você que você está indo para um caminho que vai te levar a um sono profundo, e o sono profundo espiritualmente te leva à morte espiritual. Por isso que você vai ver lá você vai ouvir falando lá: tu que estás dormindo entre os mortos, levanta para Deus esclarecer você. Quando a gente está dormindo, a gente não está nem aí para o que está acontecendo em volta, não tem sensibilidade alguma. As coisas estão no seu nariz, estão acontecendo na sua casa, na sua igreja, do seu lado, e você não está nem aí, achando que é normal. Você não está percebendo o que está acontecendo. O mundo está caindo, você está abrindo a boca. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais... Pastor, eu vou na igreja na marra, porque já virou obrigação. O culto não faz mais sentido para você, a pregação não faz mais sentido para você, os louvores não fazem mais sentido para você. Sabe por quê? Você, infelizmente, está no sono. Está no sono da indolência, no sono da preguiça. Irmãos, eu não trato aqui com pessoas em particular, eu trato com a igreja. Quem pode fazer a diferença nessa terra é a igreja, mas a igreja está dormindo. E a Bíblia vai dizer: já chegou a hora de despertarmos do sono.
Chegou a hora de acordar, irmão. Sabe, faz tempo que a gente não faz isso aqui, né? Dá uma cutucada de esquerda no irmão, da direita, da esquerda, e fala assim: vamos acordar, irmão, por favor. Vamos acordar. Quantos estão aqui ainda essa noite? Você acha que eu vou conseguir chegar até as... Não vai dar. Mas eu vou acelerar aqui. Eu gostaria que você ficasse atento comigo, irmão. Não deixasse que o sono físico te pegasse. Amém? Porque já percebeu que o sono físico te pega na igreja e na sua casa você se desperta? É impressionante. O camarada fica aqui cochilando mesmo. Que sono, mesmo. Briga com o sono. Chega em casa e não consegue dormir. Tem coisa errada aí, não tem? É que o sono espiritual também está chegando em você, você não está percebendo. Você tem que falar: show, sono para lá. Dá um show no sono aí, meu irmão, no nome de Jesus. Pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem a cada oportunidade, porquanto os dias são maus. O tempo está acabando, meu irmão. As coisas não irão melhorar. Não espere por governo, não espere por pessoas. Você não lê a Bíblia, não. A palavra de Deus está se cumprindo nos nossos dias, irmão. Não fique esperando que vai acontecer algo. Deus vai mandar um governante que vai fazer o nosso país ser bom. Você não está percebendo que a natureza está gritando, que essas guerras que estão acontecendo aí, nunca se viu tão próximo o apocalipse chegando nas nossas vidas, e nós estamos dormindo. Está na hora de acordar do sono, meu irmão. Não fica brincando de crente, não. Está mais perto de quando nós aceitamos a fé. Se faz 40 anos, está mais próximo do que você imagina. A igreja precisava estar de joelhos, buscando a Deus, se arrependendo dos seus pecados. E o que a gente vê é uma igreja hoje da moda, uma igreja dos resultados, uma igreja que pensa, meu irmão, quem lê, estuda o livro de Atos que nós estamos estudando, a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que a vida dele foi só lutas. Ele fala assim: olha, foi açoite, foi apanhar, essa foi a vida dele. Você não vê ele contando vantagens. Nossa, depois que eu aceitei Jesus, minha vida mudou, foi transformada. Nossa, melhorou muito a minha vida. Comprei 2 carros, apartamento, melhorou meu casamento, melhorou a minha vida. Meu irmão, não é esse o evangelho que a Bíblia vem trazer para nós. Acorda. Quanto tempo que você está no evangelho e você ouve isso? Um evangelho de prosperidade que não é prosperidade coisa alguma. É uma prosperidade enganosa. Eu não venho aqui para dizer para você que o evangelho ele é um evangelho de ruínas. Não é isso. Mas você tem que entender, como igreja, que Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você salvar a humanidade. Nós somos instrumentos de salvação de Deus. Salvação é essa, pastor? Dar uma vida melhor para as pessoas? Dar uma ilusão para as pessoas? E esse é o outro sono. O sono da ilusão e da fantasia. Sabe qual é o sono da ilusão? Seria o sono da confusão de mente. Sabe, entre o real e o imaginário. O tempo fez com que a igreja perdesse o verdadeiro sentido do evangelho. A igreja hoje não vive um evangelho verdadeiro. Ela vive um evangelho imaginário, de fantasia. É isso que alguns líderes têm pregado aqui. Isso que alguns líderes têm pregado por aí. Um evangelho que não te coloca na realidade, que faz você ficar assim: não, irmão, afaga a tua cabeça. E sabe aquela massagem no teu ombro, que você relaxa e fala assim: nossa, será que é real isso? Meu Deus, que palavra é essa? Aí você começa a sonhar, sabe? Começa a sonhar. Aí você vem para a igreja, sonha que está no paraíso. Chega na sua casa, está no inferno. Aí você vem na igreja, sonha que está no paraíso. Chega no seu trabalho, você está no buraco. Aí você sonha que está no paraíso na igreja. Aí chega na rua, com seus amigos, você vê que está igual a eles, em depressão. Aí você vem na igreja e sonha: nossa, que palavra é essa? Nossa, me levantou, me deixou bem, mas eu não estou mal. O que é isso, amado? O que é isso? Vivendo uma vida de sono.
que leva você a uma fantasia que não cai na real. Eu venho aqui como profeta de Deus para despertar você desse sono e colocar você a viver uma vida real. Amém? Amém ou não amém? Tudo isso porque a igreja está dormindo. E esse sono também ele leva a um outro estágio. Quando você entra no estágio da preguiça, que você entra para o NREM 1, você passa para o estágio 2 do sono. E aí você começa a não saber se é real, se é fantasia, se é verdade. E aí você sai desse mundo de ilusão, você entra num outro estágio, que é o estágio da frieza. Você entra no estágio da frieza. Sabe? O sono do jardim, se olharmos para o Evangelho, para a vida de Jesus, veremos que ele venceu todas as batalhas, porque foi o mestre prático numa vida de oração. Das margens do Jordão até a cruz, a Bíblia nos mostra Jesus vivendo uma vida de oração, uma vida de dedicação. No monte do Getsemane, no momento da maior agonia de Jesus, os discípulos estavam dormindo. Eles não conseguiram velar nem uma hora sequer em oração. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração de dorminhocos espirituais, que não conseguem buscar a Deus, que não conseguem orar. As vigílias hoje são trocadas por canções, são trocados por pregações. Nossos cultos são trocados por pregações, por canções, porque o povo não consegue mais orar. Se dobrar os seus joelhos para orar, é bem possível que em alguns minutos já comece a pegar no sono e vai precisar o pastor acordar depois para levantar. Nós estamos vivendo um tempo de sono profundo. A gente fala muito dos discípulos, mas acontece muito conosco. Mas onde tem estrela é porque à noite está faltando sol. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde a igreja dorme tanto, que a igreja hoje ela está vivendo uma noite que não tem fim. Uma noite que não tem fim. Porque a igreja parou de buscar a quem pode fazer algo por ela. Eu falo isso com dor no coração. A gente não vê mais acontecendo nada na igreja. Aí alguém reclama assim, mas a igreja de hoje não acontece mais milagres. A igreja de hoje você não vê mais curas. A igreja de hoje você não vê mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. A igreja de hoje você vê uma igreja que não tem, sabe, a gente conta as histórias da igreja, qual é a diferença que tem da igreja do passado? Não muito distante daqui, há um pouco tempo atrás. Na minha juventude eu lembro muito bem disso. A igreja, você passou por isso, vocês todos passaram por isso. E alguém diz assim, o que está acontecendo com a igreja de hoje, pastor Zomir? O que está acontecendo com a igreja de hoje? É porque a igreja de ontem era uma igreja que buscava a Deus em oração. Era uma igreja que não dormia facilmente. É uma igreja, meu irmão, sexta-feira é um culto de oração que desde que começou essa igreja ela existe. Mas infelizmente poucos eles vêm. Mas eu não culpo a igreja dominante do mundo está assim. Está precisando acordar, despertar. Nós precisamos acordar mais rapidamente que precisamos fazer isso, irmãos. Você despertar e falar assim, eu não posso ficar nessa agonia, nesse sono. Sem oração, os milagres desaparecem. Eu falo de milagres, não de exibições. Sem oração, a nossa pregação perde o poder e vira simples discurso. É por isso que virou terra de coaches isso aqui. É por isso que isso aqui tem virado terra de influencer ou de pessoas que sabem bem oratória. Está faltando poder, está faltando força, está faltando milagre que saia daqui. Mas por que está acontecendo isso?
Se não é o sono da igreja. Nós estamos perdendo espaço, irmãos, porque sem oração não há poder na pregação. Sem oração, o favor do culto desaparece. Sem oração, aquele culto fervoroso, ele acaba, ele apaga. Aí fica aquele culto, sabe, você vem, você sai, e você fala assim, nossa, eu não senti nada. Claro que não vai sentir. Já viu alguém que está dormindo sentir alguma coisa? Não ouvi nada, não vai ouvir. A minha oração é para que essa palavra possa despertar alguém que está dormindo o sono da negligência, talvez nessa madrugada dessa vida, o sono do jardim. O circo está pegando fogo, as coisas estão acontecendo, o mundo está acabando, e você está lá dormindo como se nada tivesse acontecendo. Está na hora de nós despertarmos do sono. Está na hora de você falar assim, não, eu não vou ficar nessa. Sabe outro sono? Esse sono eu falei na quarta-feira lá, o sono do porão, sono daqueles que se escondem, o sono do comodismo e da negligência. Jonas 1, capítulo 1, versículo 5 diz assim: então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus. Olha só que desespero. O negócio pegando fogo, ou melhor, o barco afundando. Imaginem você, o barco afundando. Olha o que o versículo diz. E os marinheiros tiveram medo, porque imagine marinheiro para ter medo de navegação, o barco provavelmente estava prestes a afundar. Eles eram capazes de dominar o barco, mas eles não conseguiam, porque o barco estava naufragando. Escute isso. Eles alijaram ao mar toda a carga que estava no navio. Eles começaram a pegar, vamos jogar o que está pesando no navio. O que tem aí pesando? Deve ter jogado alimento, deve ter jogado um monte de coisas que estavam no navio a mais. Vamos jogar, vamos deixar o navio leve para que ele não afunde. Mas vai vendo, eles queriam aliviar o navio. Olha o que diz a palavra: Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia em um profundo sono. O culpado do navio está afundando era ele, e ele estava dormindo num profundo sono. Posso te dar uma palavra? Não vai ficar magoado comigo? A culpa do mundo estar do jeito que está é da igreja que está dormindo no porão. Os homens estão clamando aos seus deuses. Os homens estão desesperados. Estão lançando fora tudo que é peso. E o peso, que é eu e você, os bonitões, que sabemos o que está acontecendo, mas qual que é a nossa atitude? Estamos no porão, dormindo num sono profundo. Você não queria ouvir isso, né, irmão? Você não veio aqui essa noite para ouvir isso, né? Eu também não queria ouvir isso. Eu não queria pregar isso. Eu não queria pregar isso. Mas está na hora de acordarmos. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas era profeta e foi enviado por Jesus ou por Deus a Nínive para pregar a palavra. Mas Jonas, desobedecendo a direção de Deus, desceu a Jope e embarcou em um navio para ir em outra direção, que era Tarsis. E no meio do mar Deus mandou uma grande tempestade que açoitava o navio. Mas Jonas havia descido para o porão e dormia profundamente. Os tripulantes em desespero com medo do naufrágio, e Jonas dormindo tranquilamente. Foi necessário que acordassem Jonas e colocassem para buscar o seu Deus.
Agora veja a situação. Ao invés do profeta de Deus colocar os idólatras para buscar a Deus, os idólatras é que acordaram o profeta para colocarem ele para clamar o seu Deus. O sono do porão é o sono do comodismo, da negligência. São aqueles que no momento em que mais se precisa deles, eles somem, eles desaparecem. Jesus olha para o lado, suando lágrimas de sangue, agonia no coração. Ele ia passar por isso aqui, ó. Ele ia ser partido por nós, ele ia ser moído pelas nossas transgressões, e ele sabia que ia passar por isso. Ele chega a pedir para o Pai afastar dele esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Ele olha do lado daqueles discípulos chupim, sabe os chupins, como chama sunga lá? É isso aí. Que só sabe na hora do desespero ficar pedindo: Deus, me ajuda. Deus, me dá isso. Deus, eu quero casar. Deus, eu quero comprar. Deus, eu quero ter isso. Deus, e Deus é o gênio da lâmpada. E na hora que mais ele está precisando dos seus discípulos, ele olha do lado. Os seus discípulos estão dormindo. E o Senhor fala: nem uma hora pudesses velar comigo. Você tem atitude para tudo na sua vida, mas quando fala: vem para a igreja orar, irmão, não, sexta-feira é dia do meu descanso. Miserável, cara pálida. E aí vem passar essa para mim. Eu fico vendo Deus olhando esses discípulos. A gente dá o sangue para o nosso trabalho, a gente dá o sangue para ter um corpo melhor, para ter uma saúde melhor, e isso não tem pecado nenhum. Mas não consegue velar uma hora com Deus. Está no porão. O barco está afundando, está no porão. O mundo está acabando, está no porão. Cadê minha igreja? Cada um na sua vida, cada um cuidando da sua vida, cada um cuidando das suas coisas. Uma palavra, um conselho, uma oração. Mas o crente negligente está no porão dormindo. Deixa eu falar para você mais uma vez. Escute aqui, isso aqui não é a minha função. Isso aqui é a função da igreja, eu sou igreja com você. Uma palavra. Por favor, irmão, fique comigo. Uma palavra. Uma oração. Um conselho. É só isso que as pessoas estão esperando. É só isso que as pessoas estão esperando. E o que eu e você temos feito? A não ser estarmos dormindo no porão. Você vai esperar que as pedras clamem? Vai esperar que as pedras clamem? Os anjos estão lá dizendo: manda, envia nós. Mas o Senhor não envia eles. Eles estão dormindo num profundo sono. Mas eu vou começar a levantar essa igreja, despertar essa igreja. O relógio do Senhor começou a tocar, meu irmão. Está chegando a hora de você se levantar. Chegou a hora de você dizer: Senhor, conta comigo, Senhor. Chegou a hora da igreja começar a despertar desse sono maldito que tem levado muitos à negligência, tem levado muitos a viver uma vida no porão. Eu preciso correr aqui. Tem outro sono, que é o sono da indecisão. Diga comigo: sono da indecisão. Tem irmão que está dormindo ainda, não é possível. Fala: sono da indecisão.
Existe esse sono também. Atos capítulo 20, versículo 9. Olha o que está escrito. Atos 29. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Você entendeu, irmão? O camarada estava na igreja, sentado na janela, e o filho da mãe ainda conseguiu dormir, um sono profundo. E caiu da janela. E morreu. Deixa eu te falar para você, o sono da indecisão é conhecido na Bíblia como o sono da morte. O sono da morte. O sono, na sua terceira viagem missionária, Paulo pregou a cidade de Troade e sua pregação foi longa. Meia-noite, imagine. Eu prego um pouquinho, já tem irmão que já reclama. Imagine se fosse pregar até meia-noite aqui. Meu Deus do céu. Até naquela época os irmãos eram diferentes dos de agora, né? Hoje passou 5 minutos do horário, já tem crente que começa a apagar a luz. Não, irmão, eu tenho que trabalhar amanhã. Não, irmão. E vai embora, e vai pisando duro, e perde toda a bênção. Mas olha só, meia-noite, e Paulo ainda estava pregando na janela. Estava um jovem chamado Eutico, que adormeceu e caiu da janela, vindo a falecer. A sorte dele é que Paulo estava ali e orou para ele ressuscitar. Ele voltou a ter vida. O sono na janela fala de indecisão. Quem está na janela não está dentro da igreja e não está fora da igreja. O pior é que quem não está dentro e não está fora, sabe o que acaba acontecendo? Ele acaba dormindo. Esse é o grande problema. Sabe quando você está aqui, mas não é aqui que é o seu lugar? Pô, meu lugar era lá. Eu costumava dizer aos jovens da igreja, quando eu era líder de jovem, já fui líder de jovem também, viu, Samuel? Não faz muito tempo, não. Faz. Eu dizia que quem estava com a cabeça na igreja e cabeça fora, não estava em lugar nenhum. É o que acontece com muita gente dentro da igreja. A pessoa vem para a igreja, ela não aproveita tudo que Deus tem para ela, porque ela está no sono da indecisão. Amém? Será que você também não está na janela da indecisão? Não sabe que servir a Deus e as coisas deste mundo, quem não sabe o que quer também não sabe aonde quer chegar. O que aconteceu com a igreja de Laodiceia, que não era fria e nem quente, mas era morna. Mornidão é indecisão. O morno, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai ser vomitado da boca de Deus. Apocalipse 3, 14 e 15. Deus está te chamando, meu irmão, para um novo tempo, amém? Tempo de decisão. Acorda. Chegou o tempo de você decidir o que você quer. Quer servir a Deus? Ou que Deus não gosta de pessoas indecisas. Por isso que Josué chega para o povo e fala assim: olha, pessoal, Deus mandou dar uma palavra para vocês aqui. Vocês estão indecisos. Vocês querem continuar servindo a Deus ou servindo deuses dos amorreus, dos heteus, dos fariseus? Não dá para servir aos dois. Escute isso, igreja, por favor. Escolha hoje quem vocês querem servir. Se vocês escolherem os deuses dos heteus, dos fariseus, dos heveus, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém ou não amém? Sabe, irmãos, a escolha é sua. O que você não pode fazer é ficar no sono da indecisão, no sono de um profundo indecisão, que nunca toma decisão, porque quem é indeciso nunca decide nada. Sempre espere que alguém decida por ele. E chegou a hora de você começar a decidir por você.
Parar de ficar achando que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu vizinho, alguém tem que decidir por você. Sabe, tem hora que você vai ter que chegar e falar assim: meu bem, você quer ir? Vamos. Se você não quer, fique. Mas eu não vou ficar com você, dormindo nesse sono profundo da indecisão. Às vezes é preciso coragem. Estou falando para você separar da sua mulher, do seu marido, não, irmão. É para vir na igreja, tá? Tem irmão que já achou, assim, opa, chegou a hora. É um cara de pau, né? É para vir na igreja, irmão, bendito. Porque assim, você vai. Ah, eu não vou. Ah, você sabe, está procurando uma desculpa, né? Ah, eu também não vou, né? Será que você não vai? É o Ananias e o Safira. É o... Sabe? É um pega, o outro, um vai para o inferno e outro leva junto. Chega na hora de você puxar, meu irmão, a tua família para servir a Deus. Uma hora de você se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher dorminhoca não vai edificar nada, só isso. O sono da indecisão. Eu estou indo para o final, tenho ceia. Tem um outro sono que é o sono da letargia. O sono da letargia. Lucas 9, 32, coloca para mim. Olha só que interessante esse sono. E Pedro e os que estavam com ele, estavam o quê? Carregados de sono. E quando despertaram, eles viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha o que diz embaixo: não sabendo o que dizia. Sabe o sono da letargia? Eu lembro que eu e meu irmão mais velho, só tinha nós dois na época, os outros aí, os que vieram depois não existiam ainda. E um dia ele acordou assim, pegou o guarda-chuva e falou assim: vamos assistir televisão? Eu falei assim: não entendi nada. Eu falei: o quê? Vamos assistir televisão? Não, mas eu achei que ele estava acordado, mas ele não estava acordado. Ele estava num sono de letargia. Eles chamam de letargia. A pessoa que acorda, mas continua dormindo. Esse é o pior sono. Porque a pessoa não sabe o que diz. Não, vamos lá, conta comigo. Vamos orar. Pode contar comigo. Mas não sabe o que está dizendo. Porque está num sono letárgico. Está num sono profundo da letargia. Infelizmente muitos estão vivendo isso. Letargia é um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas continuar dormindo. Será que a gente não olha para, sabe, você olha para o irmão, está tudo bem? Você olha para o olho dele assim, a bola do olho dele está dormindo. Está dormindo acordado. São os sonâmbulos. Que vai para a geladeira e não sabe nem o que foi. Que faz as coisas e o diabo aproveita esse momento, irmão. É o momento do sono letárgico. O sono letárgico, ele é a incapacidade de reagir e de expressar emoções. Sabe o que causa esse sono que eu estou falando, letárgico? Ele atrapalha as emoções. Ele causa apatia, inércia, e a pessoa não sabe o que diz. Será que a igreja de hoje não está vivendo o sono da letargia? Por causa do sono que vive, o sono profundo.
E por último, eu quero encerrar essa pregação de hoje. Eu disse que eu não gostaria de pregar isso hoje, mas é necessário. O sono dos finais dos tempos. E aqui a igreja precisa acordar para esse sono. Mateus 25, precisamente no versículo 5. Coloca para a gente. E tardando o esposo. Tudo isso é por causa da demora que a gente acha que está acontecendo. Aqui a palavra é bonitinha, se pegar a Bíblia, o pastor Samuel conhece todas as versões, ele começa, põe na NAA, RNA, BAA, ele gosta de... Mas se tem uma tradução que não fala tosquenejaram, fala que elas cochilaram, que elas adormeceram, que elas ficaram sonolentas. Essa aí, ó. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas. Esse é um sono, irmão. Eu falo que sonolência é o sono do Nelson, né? O Nelson está sempre sonolento. Tadinho, trabalha a noite toda, vem na igreja com aquele sonolência. Ele não dorme, mas está sonolento. E é difícil para quem trabalha à noite ter uma vida normal, né? Você fica sonolento. Quem teve uma noite mal dormida e fica sonolento no outro dia? Acho que a maioria já passou por isso aqui. Como o noivo estava demorando, elas ficaram sonolentas. Só que o sono é assim, ele passa de um estágio do NREM1 para o NREM2. E aí a pupila começa a ficar branca, aí o olho começa a piscar. E você vai para o terceiro estágio, que é o sono profundo. Elas dormiram. Por isso, quando você está com muito sono dirigindo, é melhor você parar, dar um cochilo, do que você tentar. Quantas pessoas que perderam a vida por causa disso? Porque acabam dormindo mesmo. Elas adormeceram. Olha só. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas imagine, irmãos, as insensatas, diz a palavra, que elas nem estavam preparadas. Elas começaram a pedir: dá um pouco do seu azeite, do seu óleo, porque as nossas lamparinas estão se apagando. A igreja precisa acordar do sono. Meu irmão, o relógio já está chegando à meia-noite no relógio de Deus. Se você percebeu ainda, mas o tempo está chegando para o final. O fim está chegando. Está mais próximo, diz a palavra, do que quando nós éramos crentes, quando nós aceitamos a fé. Quando nós aceitamos como crentes a fé. Chegou o tempo da igreja se despertar. Você precisa sair daqui essa noite, meu irmão, com a sua vida espiritual lá em cima. E dizer assim: eu vou buscar a Deus. Você que está despreparado totalmente na fé, meu irmão, você não busca mais a Deus, você não ora mais, você não vigia mais, você não está fazendo mais nada. Como igreja do Senhor, você está só vivendo uma vida na dormência. Mas eu estou dizendo para você, os últimos acontecimentos já começaram a acontecer. Olha os terremotos aí, olha as guerras, está para estourar uma terceira guerra mundial, irmãos. Quando a gente ouvia falar sobre isso há um tempo atrás, parecia uma coisa, não, isso nunca mais vai acontecer. O povo hoje é mais sábio, é nada. Os homens são loucos. Esse mundo é governado pelo maligno. Está na hora da igreja se levantar, porque sobre a igreja não vai cair nenhum mal. A igreja vai ser poupada. O noivo vem buscar a noiva. Sabe quem é a noiva? A noiva é a igreja. A igreja de Cristo somos nós. E o noivo está perto de... Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou dizendo: ei, acordem, o noivo está chegando. O noivo está chegando. Antes que tudo isso, meu irmão, tem gente que fala assim: ah, eu não acredito nisso, pastor. Eu acredito que eu sou tem os pré-tribulacionistas, tem os pós-tribulacionistas.
Quem é pós, fique com pós. Eu quero ficar com a vinda de Jesus. Porque quem estiver dormindo, irmãos, você vai sim ser pós-tribulacionista. Para quem estiver dormindo, vai ficar pós-tribulacionista. Mas quem estiver acordado, com a sua vida espiritual atenta, o noivo vai chegar e falar assim: vem, esposa minha, vem para o descanso eterno. Porque o Senhor deixou uma promessa para a igreja. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Quem é a igreja de Jesus aqui essa noite? Curva sua cabeça, meu irmão. Aleluia. Receba essa palavra no coração, no nome de Jesus.